Ela costurava vestidos com lixo, e ninguém sabia que ali estava a maior estilista do Brasil. Hoje, Emília Santos tem sua própria marca premiada internacionalmente. Foi pedida em casamento ao vivo e se tornou símbolo da moda sustentável no mundo. Mas há poucos anos, ela dormia na rua. Foi acusada injustamente, traída pela própria melhor amiga e apagada da história da moda. Costurava com sacolas plásticas para não enlouquecer, enquanto o mundo fingia que ela não existia. Então, Rafael Monteiro apareceu, um dos homens mais poderosos do país, observando em silêncio a mulher que todos chamavam de lixo. Mas quem era de verdade Emília Santos? Como ela reconstruiu tudo que foi roubado? E o que levou Verônica, a traidora, direto para a cadeia? A resposta vai te deixar sem chão, porque ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que Emília faria depois. Você já viu uma mulher costurar um vestido com sacolas de lixo, sentada na calçada, enquanto o mundo inteiro passa por ela como se fosse invisível? Naquela manhã cinza no centro de São Paulo, ninguém notava Emília. Ela estava encurvada no chão frio da Praça da Sé, ao lado de uma pilha de sacolas plásticas, pedaços de lona, tampinhas de garrafa e linha velha que catava do lixo. Os dedos sujos de fuligem deslizavam com precisão, como se aquele caos nas mãos fosse um tecido de seda. Enquanto os carros buzinavam ao fundo e a pressa engolia as pessoas, ela montava uma peça como quem desenha a esperança numa parede de concreto. Ninguém sabia quem ela era. Para todos, era só mais uma moradora de rua, dessas que falam sozinhas e mexem com tralha. Uns riam, outros atravessavam a rua. Um garoto gravou um vídeo às escondidas debochando. Olha aí a costureira do lixão. Mas ela não se abalava. Estava concentrada. Cada ponto era um gesto de resistência. Cada dobra, uma lembrança de quem tinha sido. O vestido ia tomando forma. Um tom de amarelo vibrava entre sacolas retorcidas e renda velha que alguém jogou fora. Ela o chamaria de renascimento, mesmo sem saber se um dia ele seria visto. Até que ele apareceu. Do outro lado da calçada, um homem de terno cinza claro parou. Alto, cabelos impecavelmente penteados, sapatos brilhando mesmo no chão empoeirado. Seu nome era Rafael Monteiro. E naquele instante, ele não enxergava uma moradora de rua. Enxergava o corte preciso de uma profissional, a fluidez de quem domina a arte, a composição de cores que nenhum estúdio de design tinha ousado criar. Ele não dizia nada, apenas observava. Por quase 10 minutos, ficou parado ali, enquanto o trânsito fluía. A cidade respirava apressada, e Emília seguia costurando seu vestido de lixo como quem tenta costurar a própria dignidade. Mas ninguém percebeu que ela tremia. Fazia 2 dias que não comia. Seu estômago estava colado nas costas e o suor frio escorria mesmo com o clima nublado. Quando ela levantou para mostrar a peça num cabide improvisado com galho de árvore e fio de cobre, sua visão escureceu. O corpo cedeu. Ela caiu ali mesmo, no meio da calçada. Um grito. Pessoas se afastando. Rafael correu. E naquele instante, o destino costurou o primeiro ponto de uma nova história. Antes de ser chamada de louca ou invisível, Emília Santos era reverenciada como ES, 2 letras bordadas com elegância nas etiquetas das grifes mais desejadas do Brasil. Seu nome estava entre os mais respeitados da moda nacional. Estilistas a invejavam. Revistas disputavam capas com suas criações. Suas peças passeavam entre tapetes vermelhos, vitrines da Oscar Freire e passarelas de Nova York. Ninguém ousava ignorar aquela mulher de fala firme e traços nordestinos que surgira do nada e reinventava a moda com elementos brasileiros, tecidos artesanais e mãos de quem conhecia a realidade da costura popular. Seu ateliê, um sobrado charmoso no Bom Retiro, era um santuário criativo.
Tecidos coloridos forravam as paredes, modelos circulavam com turbantes e sandálias feitas à mão, e as ideias brotavam como plantas em terra fértil. Mas mais do que talento, Emília tinha visão. Acreditava que a moda precisava ser uma ponte entre a beleza e a justiça social. Criava roupas não só para vestir, mas para contar histórias de origem, resistência e pertencimento. Entre cafés e reuniões cheias de flashes, havia sempre uma mulher atenta ao seu lado, Verônica Bezerra. Sócia, amiga, confidente, elas riam juntas, viajavam juntas, sonhavam juntas. Pelo menos era o que Emília pensava. Verônica era uma presença constante, elegante, sedutora nos bastidores e estrategista nos negócios. Quando sugeriu abrir filiais e expandir a marca, Emília hesitou, mas confiou. Afinal, elas tinham construído tudo juntas. Era o que ela repetia a si mesma. Na época, ES estava prestes a lançar a coleção mais ousada de sua carreira, Raízes Urbanas. A proposta era simples e potente, transformar materiais descartados em luxo contemporâneo. Ela dizia: "O que a cidade joga fora, eu transformo em arte." A mídia ficou em polvorosa. Os convites do desfile se esgotaram em horas. E foi nesse momento, no auge da expectativa, que o mundo de Emília desmoronou. Do dia para a noite, manchetes invadiram os sites de moda. Estilista é acusada de fraude fiscal e falsificação de documentos. Fotos dela algemada circulavam nas redes. A Receita Federal bloqueou suas contas. A marca ES foi temporariamente suspensa. E Verônica desapareceu. Emília tentou gritar, provar sua inocência, buscar apoio. Mas tudo o que ouviu foram portas se fechando. Amigos não atendiam o telefone. Advogados exigiam honorários que ela não podia pagar. E a imprensa só queria o escândalo. Ninguém quis saber da verdade. Para o mundo, Emília Santos havia se tornado sinônimo de trapaça, arrogância e queda. O ateliê foi lacrado, as roupas apreendidas. E ES, aquela mulher que ditava tendências e arrancava aplausos, virou uma sombra. Na solidão da casa esvaziada, Emília assistia a tudo de longe, como se estivesse vendo a vida de outra pessoa. Ainda não sabia, mas aquele seria o seu último desfile. O próximo, ela costuraria com sacolas, na rua, e ninguém a reconheceria. A dor da injustiça não começa no tribunal. Ela começa no olhar frio de quem você jurava que nunca te trairia. Verônica Bezerra sempre soube sorrir com classe. Sempre soube se vestir com precisão cirúrgica, como quem calculava cada detalhe para manter uma imagem impecável. E foi exatamente assim que ela destruiu a mulher que dizia amar como irmã. Com um sorriso elegante e uma denúncia falsificada, ela deu a primeira facada e ninguém desconfiou. Naquela tarde abafada, Emília estava no ateliê ajustando o último vestido da nova coleção quando 2 homens engravatados entraram sem aviso. Oficiais, ordens na mão. Um deles leu com voz neutra: "Emília Santos está intimada a responder por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsificação de contratos societários." O chão pareceu sumir. Ela ficou paralisada. As agulhas que segurava caíram no chão, junto com a esperança que ela ainda não sabia que perderia. A imprensa chegou antes dos advogados. Em minutos, fotógrafos estavam na porta, seguranças tentavam conter. E Verônica apareceu minutos depois, de óculos escuros, fingindo surpresa. "Eu tô em choque", ela dizia às câmeras. "Sempre admirei a Emília. Nunca imaginei isso." Naquela mesma noite, ela foi vista jantando com investidores estrangeiros, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Dias depois, Emília viu as provas. Documentos que carregavam sua assinatura, transferências bancárias para contas que ela nunca ouviu falar, registros adulterados. Tudo parecia perfeitamente montado. Ela gritava: "Isso é mentira!
Isso não é meu. Mas quem ouvia? Seus próprios contadores sumiram, a equipe se dispersou. A imprensa a chamava de golpista disfarçada de artista. Nenhuma manchete perguntava o óbvio. Quem teria algo a ganhar com essa destruição? Verônica teve tudo a ganhar. Com a marca suspensa, a Justiça Comercial permitiu que a sócia assumisse temporariamente o controle das operações, para preservar empregos e contratos. Em semanas, ela relançou a grife com um novo nome, mas com o mesmo DNA. Mesmas estampas. Mesmo corte. Os bastidores cochichavam, mas ninguém ousava levantar a voz. Verônica era rica, influente e, acima de tudo, limpa aos olhos da lei. Porque todas as sujeiras estavam no nome de Emília. O que mais doeu em Emília não foi a prisão temporária, nem a vergonha nas ruas, nem a humilhação dos jornais. Foi olhar para a única pessoa em quem confiava e ver nela o rosto da traição mais cruel. Ela não só roubou minha marca, pensava Emília, ela roubou minha história. Verônica apagou as fotos delas juntas, excluiu menções à coautoria da marca e reescreveu a narrativa como se ela fosse a verdadeira gênia por trás de tudo. Emília, por sua vez, foi silenciada. Em cada nova manchete, ela sumia um pouco mais. Mas o que Verônica não sabia é que algumas sementes só florescem depois que são enterradas vivas. Não houve tribunal com júri popular. Não houve manchete com dúvida. O julgamento de Emília Santos foi feito nas entrelinhas dos olhares, no sussurro dos corredores da moda, no silêncio cruel das pessoas que antes a chamavam de gênio. Foi um julgamento social, implacável, onde a pena é a exclusão e o veredito é o esquecimento. Assim que a polícia saiu do ateliê, levando caixas, documentos e amostras, Emília sentiu que o mundo inteiro se afastava dela. Tentou ligar para antigos colegas, amigos próximos, até mesmo ex-modelos que deviam a carreira a ela. As respostas vinham com desculpas mornas, ou pior, com silêncio. Ninguém queria se envolver, ninguém queria manchar o nome. A televisão repetia as imagens em loop, ela sendo conduzida, olhos baixos, semblante esgotado. E mesmo quem a conhecia, escolhia o conforto de se manter neutro. Nenhum jornalista quis ouvir sua versão. Nenhum portal publicou sua carta de defesa. Nas redes, foi chamada de ladra chique, a farsa da moda e mais uma que se vendeu pelo luxo. A justiça oficial era lenta. A advogada pública mal tinha tempo de ler os autos. Quando Emília tentava explicar, ninguém prestava atenção. Ela falava de notas fiscais forjadas, de documentos que nunca viu, de mudanças de contrato feitas sem sua assinatura, mas o sistema parecia já ter decidido. Ela não era a vítima, era a culpada. Em casa, o vazio era ainda mais barulhento. Os moldes, os croques, os tecidos, tudo recolhido. Suas criações estavam agora em algum depósito, catalogadas como prova de crime. Emília andava pelos cômodos como um fantasma da própria vida. Não havia mais clientes, nem ateliê, nem esperança. Apenas a angústia de não conseguir provar o que sabia com cada célula do corpo. Ela havia sido traída. E foi ali, no momento em que tentou sacar seus últimos reais no banco e descobriu que suas contas estavam bloqueadas, que ela entendeu. Ninguém viria salvá-la. Ninguém bateria em sua porta dizendo, acredito em você. Era ela por ela mesma. No dia seguinte, colocou algumas roupas numa mochila e foi embora sem avisar ninguém. Trancou a porta de casa e deixou a chave na caixa de correio. Não havia mais o que proteger. Tudo o que tinha sido dela agora pertencia ao escárnio público. E quando ela sumiu, ninguém procurou. Nenhum jornal noticiou seu desaparecimento. Nenhum influencer fez stories com justiça para IS. A mulher mais promissora da moda brasileira havia sido apagada, mas o mundo ainda não sabia. Ela não desapareceu, estava apenas sendo costurada de novo, fio por fio, no silêncio de quem já perdeu tudo, e por isso
não tem mais medo de nada. Emília não escolheu desaparecer. Ela foi empurrada para o anonimato como quem é varrida da própria história. Quando fechou a porta de casa pela última vez, não era só a casa que ela deixava. Era também o nome, a dignidade e qualquer traço de reconhecimento. Naquela manhã abafada, caminhando sem rumo pela Avenida Rio Branco com uma mochila nas costas, ela já não era mais Emília Santos. Ela era só mais uma mulher atravessando a cidade invisível, uma entre milhares que lutavam para não se dissolver no concreto. Foi na fila de um albergue, dias depois, que ela usou pela primeira vez o nome Emília Cardoso. Um nome improvisado, retirado de lembranças antigas, misturado à necessidade de desaparecer de vez. Ninguém podia saber que ali estava a mesma mulher que meses antes assinava contratos milionários e era aplaudida em passarelas de Paris. O mundo da moda seguia girando sem ela. E ela, por sua vez, tentava apenas sobreviver até a próxima refeição. O primeiro banho frio do abrigo parecia arrancar as últimas camadas do passado. A água gelada escorria por entre as marcas da alma. As roupas emprestadas não cabiam direito. O colchão era fino, o cheiro pesado, e a regra era clara: só pode dormir quem aceitar o silêncio. Emília obedecia. Ela não queria falar. Ela não queria ser vista. O que mais temia era que alguém a reconhecesse. Os dias seguintes foram marcados por rotinas impensáveis para quem um dia teve assistentes pessoais e passava o dia desenhando sob medida. Ela aprendeu a guardar papelão para se isolar do frio, a dividir pães com desconhecidos, a se esconder de olhares maldosos e mãos invasivas, mas mesmo assim não largava a agulha. Com pedaços de pano e linha desfiada que encontrava pelas ruas, costurava pequenos retalhos à noite como quem borda saudade. Era o único vestígio de quem ela já foi. Uma vez, um funcionário de abrigo viu um dos bordados e comentou: "Você leva jeito, hein?" Emília sorriu de canto, mas não respondeu. Se dissesse quem era, duvidariam. Se falasse demais, chamariam de doida. Era melhor o silêncio. Assim, a estilista mais promissora do país se transformou em sombra. Passava os dias sentada nas escadarias de igrejas, dormia em terminais de ônibus e vendia pulseiras feitas de fios de sacola para comprar café. Às vezes, chorava em silêncio, olhando vitrines de lojas onde um dia suas peças foram expostas. Agora, ninguém lembrava dela, mas dentro dela ainda havia algo pulsando. Um instinto que nem a injustiça, nem a fome, nem o abandono conseguiu apagar. A vontade de criar, de transformar lixo em beleza, de provar que talento não morre. Ele apenas se recolhe, como uma semente na terra seca, esperando a hora certa para florescer. Viver na rua é muito mais do que dormir ao relento. É desaparecer aos poucos, enquanto o mundo passa por cima. Para Emília, cada inverno parecia uma sentença. O frio entrava pelos ossos, mas o que mais congelava era a solidão. Ninguém imagina o que significa acordar embaixo de papelão molhado, com os pés dormentes e o medo latejando no peito. As noites não terminavam, elas apenas empurravam a alma para mais um dia de invisibilidade. O primeiro inverno foi o mais cruel. Emília ainda carregava traços de vaidade. Tentava manter os cabelos presos, escondia o rosto com lenços e dormia com um caderno velho onde desenhava, escondida. Mas o tempo maltrata rápido quem está no chão. Em uma semana, perdeu os documentos. Em 2, teve os poucos pertences levados por outros moradores em desespero. Em 1 mês, já não se reconhecia no espelho rachado do banheiro público. Ela, que sempre soube se vestir como ninguém, agora usava o que o lixo deixava para trás. Mesmo assim, algo dentro dela se recusava a apodrecer. Em meio ao caos urbano, Emília descobriu que havia beleza no que os outros jogavam fora.
Começou a recolher pedaços de tecidos velhos, fitas esquecidas, plásticos coloridos, zíperes partidos. Guardava tudo em uma sacola rasgada que pendurava no ombro. À noite costurava figuras pequenas, como se sua sanidade dependesse de manter a arte viva. E, de certo modo, dependia. No segundo inverno, aprendeu a mapear os lugares onde o vento cortava menos. Descobriu que o terminal da luz deixava as luzes acesas até tarde e que o guarda de uma lanchonete no centro às vezes deixava um pão amanhecido no parapeito. Era nesses pequenos gestos que ela enxergava a humanidade. Alguns a tratavam como bicho, outros fingiam que ela não existia. Mas de vez em quando, alguém estendia a mão. Era raro, mas bastava para manter a chama acesa. Nesse período, Emília criou um vestido inteiro, usando apenas tiras de fita cassete e partes de uma cortina velha. Amarrava em manequins improvisados, feitos de galões de água vazios. Não era para vender, não era para expor, era para ela. Um lembrete de que ainda sabia criar, de que ainda era alguém. No terceiro inverno, veio a febre. Uma gripe mal curada evoluiu rápido, sem antibióticos, sem cama, sem calor. Ela tremia embaixo de uma marquise, as mãos enrijecidas, a respiração curta. Nessa noite, achou que morreria. E talvez tivesse morrido se não fosse uma senhora que morava num cortiço próximo, Dona Ivonete, que lhe trouxe chá de gengibre e pano quente. "Você tem olhos de artista", disse ela. Emília chorou pela primeira vez em meses. A partir daí, criou força. A doença passou, mas deixou sequelas na alma. Ela começou a falar menos e observar mais. A andar pelos becos da cidade com o olhar de quem recolhe poesia entre os cacos. Cada lata amassada, cada fio retorcido, cada cor desbotada virava matéria-prima. Não mais apenas para suas roupas, mas para sua esperança. 3 invernos. 3 anos costurando pedaços da própria existência com linha invisível. Enquanto o mundo ignorava sua presença, Emília estava costurando um retorno que ninguém imaginava. E ela não sabia, mas o próximo verão traria um ponto de virada. Era domingo de sol no centro de São Paulo, mas o calor não diminuía o peso do asfalto, nem o cheiro agridoce de suor, escapamento e fritura que subia das barracas de comida. Emília estava sentada no chão, próxima à escadaria da Praça Ramos. Um lençol rasgado servia de toalha improvisada, onde ela estendia as peças que costurava com lixo. Brincos feitos de anel de latinha, tiaras com flores de saco plástico, saias montadas com pano de guarda-chuva quebrado. Ela não vendia por dinheiro, vendia por comida. Às vezes, por um olhar de curiosidade, o que já era raro, a maioria nem parava. Outros tiravam fotos escondidas. Uma senhora passou e comentou em voz alta: "É doida, mas até que tem gosto." Emília fingiu não ouvir. Estava com fome. A cabeça doía. Fazia 2 dias que só se alimentava de bolacha quebrada e água de bebedouro público. Mas ainda assim, os dedos costuravam. Costurar era sua forma de respirar. Naquela manhã, ela terminava um vestido feito inteiramente de embalagens plásticas coloridas, dessas que embrulham bala, arroz, sabão. As cores estavam misturadas como numa paleta tropical. O corte era impecável. Uma fita de VHS fazia às vezes de cinto. Era uma obra de arte, nascida do lixo, ali no chão. E foi ali que Rafael Monteiro parou. De longe, ele parecia só mais um homem elegante andando pela cidade. Terno cinza claro, sapato engraxado, olhar analítico. Mas por dentro, carregava um mundo que poucos conheciam. CEO da Monteiro Fashion, filho de estilistas, dono de uma das marcas mais influentes do país, Rafael estava acostumado a ver talento e também a ignorar o que não parecia adequado. Mas naquele momento algo o fez parar. Ele viu o vestido antes de ver a mulher.
E depois, quando olhou para Emília, sentada no chão, franzina, olhos fundos, mãos trêmulas, ele não viu uma moradora de rua. Viu uma artista. Havia um traço ali que não podia ser fingido, um domínio que só os gênios carregam. Ficou parado, observando, sem saber por quê. Como se aquela cena tivesse algo de profético. Uma mulher cercada de lixo, criando beleza com o que o mundo joga fora. Não era só talento, era resistência transformada em arte. Emília o percebeu, mas não levantou a cabeça. Já estava acostumada com olhares curiosos que não davam em nada. Só quando tentou ficar de pé para ajustar o cabide improvisado com um galho de árvore, sentiu o corpo falhar. A tontura veio como uma onda. O mundo girou, o estômago revirou num vazio absoluto e então caiu. Rafael correu antes mesmo de pensar. Agachou ao lado dela, segurou a cabeça com cuidado. A pele estava fria, o pulso fraco. Gritou por ajuda. Pessoas se aproximaram. Alguém ligou para o resgate. Ela desmaiou com os olhos abertos, fixos no céu. Na ambulância, ninguém sabia quem era aquela mulher. Mas Rafael sabia que tinha visto algo raro. Algo que o resto do mundo ainda não enxergava. Naquela tarde, sem entender direito o que fazia, ele seguiu a ambulância até o hospital. E ali, pela primeira vez em anos, o homem mais poderoso da moda brasileira ouviu o próprio coração dizendo: "Fica!" E ele ficou. O quarto era pequeno, mas limpo. Um apartamento alugado por temporada, em um prédio discreto na região da Consolação. Móveis básicos, lençóis brancos, uma pequena cozinha americana. Nenhum luxo, mas ali havia algo raro para quem vinha das ruas: silêncio e paz. Quando Emília acordou, a luz do sol filtrava pelas persianas. Levou alguns segundos para entender onde estava. O cheiro de sabão em pó no travesseiro, o som distante de carros passando e a ausência de frio no corpo. Tudo parecia estranho, quase ameaçador. Tentou se levantar, mas o corpo ainda doía. Na mesa ao lado da cama, havia uma bandeja com chá, torradas e frutas. Um bilhete escrito à mão dizia apenas: "Você está segura. Me chamo Rafael. Não precisa ter medo." O coração dela bateu forte, mas não por alívio, por desconfiança. Já tinha aprendido na rua que todo gesto gentil pode esconder um preço. E um homem rico oferecendo abrigo não fazia sentido. Ela levantou devagar. Estava de camisola limpa. O vestido de lixo tinha sido dobrado e colocado numa cadeira como uma obra de arte acidental. A bolsa plástica com seus restos de costura estava intacta ao lado. Nenhum sinal de invasão, nenhum toque violento, apenas cuidado, e isso a confundia ainda mais. Horas depois, Rafael apareceu. Terno menos formal, expressão tranquila. Entrou devagar, com respeito. Cumprimentou com um simples "boa tarde", mantendo distância. Disse que a viu desmaiar, que a acompanhou até o hospital e que, por algum motivo que ainda não sabia explicar, achou que ela não podia voltar para a rua. Emília ouviu em silêncio, o olhar firme, mas os punhos cerrados. Estava pronta para correr. Rafael percebeu. E então falou a única coisa que quebrou suas defesas: "Você tem talento demais para continuar invisível." Ela não respondeu. Não agradeceu, não confiava, mas também não tinha forças para sair. O corpo precisava descansar. E no fundo, ela sabia. Ninguém tinha olhado para ela assim desde os tempos de glória. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Emília dormiu em uma cama limpa, sozinha, segura, com fome aplacada e o coração ainda em alerta. Não sabia quem era Rafael Monteiro, não sabia o que ele queria, mas algo nela dizia que, talvez, ali estivesse o início de uma nova costura. No terceiro dia, naquele apartamento silencioso, Emília se levantou antes do sol. O corpo ainda estava fraco, mas algo dentro dela pulsava com força, a urgência de criar,
Passara a noite inteira olhando para o teto, lembrando do toque dos tecidos, do barulho da tesoura cortando com precisão, da euforia de ver uma ideia virar forma. Mas agora não havia manequim, nem linha de costura profissional, nem tecidos nobres. Só restava o que trouxera da rua e o que achasse no entorno. Enquanto o mundo ainda dormia, ela desceu. Foi até uma caçamba na rua de trás. Com os olhos treinados, encontrou o que precisava. Pedaços de pano velho, um pedaço de lona azul, botões soltos, um zíper funcional. De volta ao apartamento, sentou-se no chão da sala, esticou os materiais e respirou fundo. Era como reencontrar uma amiga antiga depois de anos sem notícias. Não havia máquina de costura, então usou agulha e linha comum, das que Rafael deixara em uma caixa de costura simples. Suas mãos, calejadas, movimentavam-se com uma agilidade serena. E foi ali, sentada sobre um lençol estendido, que Emília começou sua primeira peça desde a queda. Criou um vestido, mas não um vestido comum. A base era feita com lona de caminhão, tingida com café e terra. Sobre ela, costurou pedaços de plástico com estampa floral, que outrora fora uma toalha de mesa. Aplicou botões como detalhes e usou o zíper recuperado para estruturar as costas. O corte era assimétrico, moderno, com um caimento que desafiava as leis do tecido. Era cru, urbano, poético. Um vestido que gritava com dignidade: eu sobrevivi. Rafael chegou no fim da tarde. Encontrou a porta entreaberta e, ao entrar, parou. Emília estava de costas, finalizando os últimos pontos com linha vermelha. A luz dourada do fim do dia iluminava a cena como um quadro vivo. Ele não falou nada, só observou. Quando ela se virou, seus olhos estavam fundos, mas vivos. Em suas mãos, a peça pronta. Ela estendeu o vestido como quem oferece uma confissão. Rafael se aproximou devagar. Passou a mão sobre a costura com reverência e então disse, quase num sussurro: isso é genial. Emília abaixou os olhos não por humildade, mas por medo. Medo de acreditar. Medo de se permitir sonhar outra vez. Mas naquele momento, pela primeira vez desde sua queda, ela sentiu algo voltar. Não era esperança. Era algo mais antigo, mais firme. Era identidade. Porque aquele vestido não era só roupa, era um pedaço de sua alma, costurado com fome, dor e memória. E o homem mais poderoso da moda brasileira acabava de ver com os próprios olhos. A arte de Emília não havia morrido. Só estava costurando em silêncio. A sala de criação da Monteiro Fashion era um espaço onde o silêncio nunca existia. Máquinas zumbiam, tecidos se espalhavam em mesas largas, telas digitais mostravam croquis em tempo real. Era o coração da marca. Ali, a equipe liderada por Helena e Marcos operava com precisão, estética e arrogância. Afinal, trabalhavam para uma das maiores grifes do país. E naquele ambiente controlado por egos e métricas, a entrada de Emília parecia um erro de sistema. Rafael apareceu com ela ao lado numa manhã de segunda-feira. Vestida com roupas simples, cabelo preso num coque improvisado, Emília carregava uma sacola de plástico com seus materiais. O contraste era brutal. Ela parecia deslocada, fora de código. Enquanto todos usavam peças conceituais, ela trajava o que tinha. E ainda assim, seu olhar era o mais atento da sala. Essa é Emília Cardoso. A partir de hoje ela vai colaborar com nossa equipe de criação. Direto comigo, anunciou Rafael, sem espaço para debate. Helena trocou olhares com Marcos. Um riso contido escapou de uma estagiária no fundo. Ninguém ousou confrontar o chefe, mas o julgamento já estava feito. Emília não reagiu. Já conhecia aquele tipo de ambiente. Já tinha estado nos dois lados, o da reverência e o da rejeição. Sentou-se em silêncio na bancada que Rafael indicou, sem reclamar da ausência de boas-vindas.
Retirou da sacola alguns pedaços de pano, um caderno encardido, linhas enroladas num carretel improvisado. E ali mesmo começou a desenhar. Nos dias seguintes, os olhares seguiam ela como lâminas, comentários velados, testes de paciência. Helena, sempre polida, fazia questão de dar ordens como se falasse com uma iniciante. Precisa entender nossa linguagem visual. Não vamos trabalhar com retalho de feira. Isso aqui é alta moda, tá? Emília ouvia e costurava. Respondia com trabalho, não com palavras. No quarto dia, uma peça criada por ela, um casaco feito com fibras reaproveitadas, estruturado de maneira completamente nova, ficou pronto. Rafael viu, analisou e mandou produzir um protótipo. No fim da semana, a peça foi enviada para um editorial de moda sem o nome da autora. Voltou com elogios rasgados. Inovador, orgânico, brasileiro até o osso. A equipe ficou em choque. Na segunda-feira seguinte, Rafael fez questão de entrar com a revista em mãos e dizer em voz alta, olhando para todos: "Essa peça é da Emília. Se tiverem algo a dizer, é melhor que seja sobre o talento dela, não sobre a origem." Ninguém respondeu, mas algo mudou naquele instante. Ela ainda não era aceita, mas já era temida. E em silêncio, como sempre, Emília seguiu costurando. Marta Monteiro nunca gostou dos holofotes. Ao contrário do irmão, preferia os bastidores, o som das máquinas funcionando e o toque dos tecidos entre os dedos. Era sócia da Monteiro Fashion, mas quase ninguém a reconhecia nas fotos de eventos. Discreta, direta, observadora. Ela confiava nas sensações. E naquele dia, ao cruzar com Emília no corredor do estúdio, algo em seu peito estremeceu. Foi um segundo, um olhar, e a memória veio como um trovão silencioso. Aqueles olhos, ela já os tinha visto antes, não nas revistas ou nas manchetes antigas, mas anos atrás, em outro contexto, numa noite que quase acabou em tragédia. Marta tinha apenas 20 e poucos anos quando seu carro derrapou na chuva numa estrada entre Campinas e São Paulo. Estava voltando de um evento de moda, sozinha, cansada, nervosa. O carro bateu no guarda-raio e ela desmaiou. Não sabia quanto tempo tinha passado até sentir mãos a puxando para fora. Acordou com o rosto molhado, envolta num lençol rasgado, e uma mulher dizendo: "Você vai ficar bem. Aguenta firme." Depois disso, os paramédicos chegaram, e ela nunca mais viu aquela mulher. Até agora. Naquela tarde, Marta entrou na sala de Rafael com passos decididos. "Quem é essa mulher?" perguntou com a voz baixa e firme. Rafael hesitou. Depois, contou tudo o que sabia. A origem nas ruas, o talento com roupas recicladas, a história silenciosa que vinha descobrindo aos poucos. Marta o interrompeu. "O nome dela é Emília Santos, não é?" Rafael arregalou os olhos. "Você sabe quem ela é?" Ela assentiu. E então contou sua história. A do acidente, a do resgate, a do olhar que agora reconhecia ali, ao vivo. "Ela me salvou, Rafa. E agora, talvez a gente tenha que salvar ela." A partir daquele momento, Marta se tornou mais do que uma aliada. Tornou-se escudo, presença e apoio. Passou a acompanhar de perto o trabalho de Emília, conversar nos intervalos, oferecer tecidos e espaço. Não fazia alarde, não cobrava nada. Apenas se aproximava com o mesmo cuidado de quem entende que algumas almas, antes de florescer, precisam apenas de um pouco de luz. E Emília, embora ainda desconfiada, sentia. Pela primeira vez em anos, havia alguém ali. Não só olhando para seu trabalho, mas enxergando sua alma. Naquele sábado, a luz que entrava pelas janelas do estúdio de criação era quente, dourada. Emília trabalhava em silêncio, como sempre. Estava montando uma saia feita de filtros de café secos e tecido de cortina antiga.
A peça ainda não tinha forma definida, mas já exalava identidade. Havia algo visceral no modo como ela criava, como se cada ponto fosse costurado também por dentro, com a alma, com o que restava de coragem. Marta, sentada a poucos metros, observava. Há dias vinha alimentando uma ideia. Não tinha a intenção de expor Emília sem permissão, mas também sentia que o mundo precisava ver o que ela via ali todos os dias. Uma mulher, marcada pela injustiça, reinventando a moda com lixo, com dignidade, com beleza. Então, discretamente, pegou o celular e começou a filmar. Não pediu autorização, apenas registrou. Emília costurando, as mãos firmes, os detalhes improvisados com maestria, as palavras sussurradas ao tecido. A câmera pegou a peça em processo, os materiais reaproveitados e um pequeno cartaz que ela mantinha ao lado, escrito com caneta vermelha. Arte não precisa de luxo, só de verdade. Marta editou o vídeo no próprio celular. 30 segundos. Música leve. Uma legenda simples. Essa mulher cria alta costura com lixo, mas ninguém sabe quem ela é. E postou nos stories. Sem marcar ninguém. Sem hashtags. 2 horas depois, o vídeo tinha sido repostado por 4 influencers de moda sustentável. Em 5 horas, ultrapassava 100 mil visualizações. À noite, já havia chegado a 1 milhão. Comentários de todo o país surgiam em cascata. Quem é ela? Isso é genial. Porque nunca vimos essa mulher antes. Moda de verdade. Rafael soube do vídeo pela equipe de marketing. Chegou até ele com um misto de euforia e choque. Marta confessou o que fez, esperando uma repreensão. Mas Rafael apenas olhou para o celular e disse: "Foi a coisa mais bonita que alguém já fez por ela." Na manhã seguinte, Emília chegou ao estúdio e percebeu os olhares diferentes. Não eram mais de desconfiança, eram de curiosidade, admiração. Helena a cumprimentou com um leve aceno. Marcos elogiou o corte da peça, ainda que por obrigação. Ela não entendeu na hora. Só mais tarde, quando Marta mostrou o vídeo e os números, que percebeu. O mundo estava, pela primeira vez em anos, voltando a olhar para ela. E dessa vez, não era para julgar, era para escutar. No 10º andar de um prédio luxuoso na Faria Lima, Verônica Bezerra tomava seu café da manhã com a pontualidade fria de quem construiu um império às custas de silenciar histórias. A TV ligada sem som mostrava mais uma matéria sobre tendências de moda sustentável. Ela nem prestava atenção. Estava preocupada com os números da nova coleção, que não vendia como esperava. Os clientes diziam que faltava alma. Ela não entendia, até que seu celular vibrou. Era uma notificação de uma assessora. Uma mensagem curta, direta. "Você viu isso?" E um link. Verônica clicou. O vídeo abriu no Instagram. Uma mulher sentada no chão de um estúdio costurava com lixo reciclado, criando uma peça que parecia saída de um editorial europeu. A legenda perguntava: quem é essa artista anônima que transforma lixo em arte? Nos primeiros segundos, Verônica apenas observou. Mas quando a câmera aproximou o rosto, algo dentro dela se retesou. Ela reconheceu aqueles olhos. Não havia dúvida. Não era só uma mulher criativa qualquer, era ela, Emília, viva, presente e, para o horror de Verônica, sendo admirada. O sangue gelou. O café perdeu o gosto, e por um instante a imagem de segurança construída com tanto esforço começou a trincar. Pegou o controle e aumentou o volume da TV. Mudou de canal, buscando se tranquilizar. Mas lá estava novamente uma matéria ao vivo. Vídeo viral mostra a artista desconhecida transformando lixo em luxo. Fenômeno nas redes, público exige conhecer a identidade da criadora. Verônica desligou a TV com força. Levantou-se, andou de um lado ao outro do apartamento. O passado que ela acreditava enterrado ressurgia com força, e não como vítima, mas como ameaça. Uma ameaça viva, criativa, admirada. E pior,
amparada por ninguém menos que Rafael Monteiro. Ela sabia que precisava agir. Sabia que se Emília falasse, tudo poderia desmoronar. O esquema, os documentos falsificados, os contratos forjados, a falsa narrativa que sustentava sua imagem de mulher feita por si mesma. Emília era uma bomba prestes a explodir. E o mundo começava a prestar atenção. Verônica não gritou, não quebrou nada. Apenas sentou-se novamente, cruzou as pernas, pegou o telefone e disse: "Chama o jurídico, vamos monitorar cada passo dela." E ali, diante de uma tela que mostrava uma mulher renascendo das cinzas, Verônica compreendeu o fantasma do que ela fez. Agora tinha nome, rosto, e estava costurando sua volta. O galpão era antigo, com teto de zinco e cheiro de madeira velha. Um espaço esquecido no coração do Bom Retiro, longe dos holofotes da elite fashion, mas com história pulsando nas paredes. Ali já funcionara uma antiga confecção popular, onde costureiras bordavam sonhos para marcas que nunca as reconheceram. Agora o lugar ganhava nova vida. Rafael escolheu aquele espaço de propósito. Queria silêncio, autenticidade e distância das câmeras que tanto feriram Emília no passado. Durante dias, a equipe trabalhou em segredo. Marta organizava a logística. Marcos, relutante mas agora rendido, cuidava da iluminação. Helena ajustava a trilha sonora com um DJ independente. Não havia patrocínio, nem plateia de celebridades. Era um desfile intimista, quase clandestino, pensado para mostrar ao mundo pela primeira vez a força de uma mulher que quase foi apagada. Emília não queria aparecer, não ainda. Sua condição era clara, as peças falariam por ela. E assim foi. Na noite do evento, as cadeiras foram ocupadas por convidados escolhidos a dedo. Costureiras de periferia, estudantes de moda, ativistas ambientais, artistas plásticos, catadores de recicláveis. Todos olhavam para a passarela improvisada com olhos famintos por verdade. Nada ali era comum, desde o convite, feito em papelão reciclado, até os bastidores, onde os modelos usavam maquiagem com pigmentos naturais e calçavam sapatos reaproveitados. Quando as luzes se apagaram e a primeira modelo entrou, o silêncio foi imediato. Vestia uma túnica feita de retalhos de cortina, bordada com linhas resgatadas do lixo hospitalar, tingida com beterraba. A peça parecia respirar no corpo. Tinha peso e leveza ao mesmo tempo, era poesia em forma de tecido. O segundo look era uma armadura urbana, calça estruturada com lona de caminhão e casaco de fita cassete trançada à mão. O público suspirava, fotografava, sussurrava. A cada entrada, a estética de Emília se revelava. Brasileira, bruta, delicada, inquieta. Cada roupa contava uma história de superação, de transformação, de dor reciclada em arte. E no final, quando a última modelo entrou, Marta, com um vestido criado a partir de lençóis hospitalares e renda antiga, o público ficou de pé. Rafael observava tudo da lateral, sem disfarçar o orgulho. Mas Emília, escondida atrás das cortinas, não chorou. Apenas respirou fundo. Pela primeira vez, sua arte voltava à luz e era recebida com respeito. Não havia manchetes, nem flashes, mas naquela noite, o que nasceu naquele galpão foi mais que moda. Foi um manifesto. E o nome por trás da coleção continuava, por enquanto, um mistério. No dia seguinte ao desfile, o galpão estava vazio, silencioso, como se a explosão de sentimentos da noite anterior tivesse deixado apenas um eco suave entre as paredes. As cadeiras estavam empilhadas, as luzes desmontadas, os cabides vazios. Mas no chão do centro da passarela ainda havia uma fita vermelha caída, um resto do desfile que ninguém ousou recolher. Rafael chegou cedo, antes de todos. Precisava de um momento a sós. Sentou-se na arquibancada improvisada e ficou olhando para o nada, mas pensando em tudo.
Naquela noite, ele tinha visto algo que nenhuma grande marca do mundo podia criar. Verdade. Não era só estética, era alma. E essa alma tinha um nome que o Brasil inteiro ainda não conhecia, mas ele sim. Emília. E ele não podia mais fingir que aquele talento cabia nas sombras. Precisava dela, como criadora, como força, como farol de uma nova era para a Monteiro Fashion. Mas acima de tudo, como alguém que merecia o próprio nome de volta. Horas depois, Emília chegou. Carregava sua sacola de sempre, olhos atentos, passos firmes. Não parecia alguém recém-aplaudida. Parecia alguém que ainda não acreditava. Sentou-se ao lado de Rafael sem dizer nada. O silêncio entre os dois era confortável, como se ambos já soubessem o que viria a seguir. Ele começou devagar. Disse que o desfile tinha sido um divisor de águas. Que a repercussão, mesmo sem mídia oficial, havia alcançado o nicho certo. Gente que importava, gente que ditava o novo. Disse que os vídeos gravados pelos convidados estavam se espalhando nas redes e que influenciadores internacionais já estavam procurando saber quem era a mente por trás da coleção. Então, ele olhou nos olhos dela e falou, sem rodeios: eu quero que você volte, que assuma um lugar oficial na Monteiro Fashion, com nome, voz, liberdade total. Você merece isso, e o mundo precisa de você. Emília ficou em silêncio. Os olhos não piscavam. Havia algo dentro dela que parecia prestes a explodir, mas ela segurava. Por fim, falou com calma. Eu agradeço, mas eu só volto com uma condição. Rafael franziu a testa, surpreso. Ela continuou. Eu não volto como Emília Santos. Ainda não. Ainda não sou ela de novo. Eu volto como Emília Cardoso, porque é com esse nome que eu renasci. Ele assentiu, respeitando a escolha. Naquele instante, sem contrato, sem imprensa, sem plateia, firmou-se uma aliança poderosa. O retorno de Emília ao mundo da moda tinha começado, e dessa vez seria em seus próprios termos. A primeira manhã de Emília Cardoso como integrante oficial da Monteiro Fashion foi tudo menos tranquila. A sede da marca, na Faria Lima, era um mundo de vidro, aço e silêncio calculado. Elevadores espelhados, salas cheias de telas, recepcionistas com roupas monocromáticas e olhares afiados. Um ambiente onde tudo parecia milimetricamente desenhado para manter distância. Emília entrou usando um vestido criado por ela mesma, feito com algodão cru, barras desfiadas propositalmente e um cinto improvisado com corda de varal. O contraste era gritante e proposital. Quando passou pela recepção, o sussurro foi imediato. Olhares curiosos, julgadores, alguns espantados. Para os que conheciam os bastidores, aquela mulher de aparência simples, pele marcada pelo sol e mãos calejadas. Era a mesma que meses antes entrava pela porta dos fundos, mas agora entrava como parte da equipe de criação. E isso incomodava. Rafael fez questão de conduzi-la pessoalmente até o andar da direção criativa. Abriu as portas da sala de reuniões e disse em alto e bom som: essa é Emília Cardoso. Ela não vai seguir a moda, vai criar a nossa. A frase caiu como um raio. Helena, sentada ao fundo, mordeu os lábios. Marcos desviou o olhar. Alguns estagiários abriram os olhos como se tivessem testemunhado algo proibido. Emília não agradeceu, não sorriu. Apenas assentiu com a cabeça e sentou-se na cadeira que lhe ofereceram. Colocou sua sacola sobre a mesa, retirou uma pasta com croquis feitos à mão e começou a apresentar suas ideias. Nada de telas digitais, nada de palavras em inglês. Apenas papel, traço, colagem e alma. As propostas incluíam peças com tecidos descartados por grandes marcas, aplicações de materiais orgânicos, tingimentos naturais. Tudo com identidade, com sentido. Era um manifesto de moda, não uma coleção. A sala ficou muda. E então, aos poucos, os olhares começaram a mudar.
Primeiro pela ousadia, depois pela beleza, por fim pela funcionalidade. Era impossível negar. Aquilo era novo, aquilo era forte, aquilo era, sobretudo, brasileiro. Nos dias que seguiram, Emília não pediu licença. Simplesmente ocupou. Transformou uma mesa vazia num ateliê improvisado, costurava com a janela aberta, escutava música popular em volume baixo e compartilhava café com as faxineiras. Em vez de se adaptar ao ambiente, ela o desprogramava, ponto por ponto. Alguns ainda torciam o nariz. Outros já a observavam em silêncio, anotando ideias escondidas. E Rafael, do alto de seu cargo, assistia tudo com a certeza de que tinha feito a escolha certa. Porque Emília Cardoso não era só uma profissional. Era uma revolução em forma de costura. Verônica Bezerra sempre foi uma mulher de controle. Seu império não foi erguido só com tecidos e design, mas com estratégia, manipulação e, acima de tudo, silêncio. Sabia operar nos bastidores, cortar alianças sem sujar as mãos, comprar favores com sorrisos elegantes. Quando soube que Emília estava oficialmente dentro da Monteiro Fashion, não gritou. Não fez escândalo, mas algo em seu olhar endureceu de forma irreversível. Chamou seu assessor jurídico pessoal no mesmo dia. Reuniu documentos, contratos antigos, capturas de tela e pediu que sua equipe de comunicação monitorasse todos os movimentos da marca concorrente. Queria saber de tudo. Cada post, cada menção, cada aparição de Emília. Não aceitava de forma alguma que a mulher que ela havia enterrado com tanto esforço estivesse agora renascendo. Mas não bastava observar. Verônica decidiu agir. Usando contatos antigos, pagou uma matéria encomendada a um colunista de fofocas, estilista reciclada. Quem é a mulher misteriosa que copia a estética de outras grifes? A manchete não mencionava nomes diretamente, mas deixava rastros. A intenção era clara: semear dúvida e, pior, minar a credibilidade de Emília antes que ela reconquistasse a confiança do público. Na semana seguinte, um grupo de fornecedores da Monteiro Fashion recebeu e-mails anônimos alertando sobre riscos de imagem por estarem ligados a uma empresa que trabalhava com pessoas de passado duvidoso. Uma estilista famosa se recusou a participar de um editorial quando soube que as roupas vinham de alguém que já foi investigada. O clima dentro da Monteiro Fashion, antes tenso, virou um campo minado. Rafael percebeu a movimentação, mas não se abalou. Pelo contrário, convidou a imprensa para visitar o novo setor de criação. Mostrou os bastidores, apresentou Emília de forma sutil, ainda como Emília Cardoso, e deixou claro que a marca seguiria seu rumo, com ou sem aprovação da elite. Verônica assistia a tudo com um misto de raiva e incredulidade. Pela primeira vez, suas táticas não surtiam efeito imediato. Pela primeira vez, estava lidando com alguém que não recuava diante da lama. Ela entendia agora que Emília não era mais a mulher de antes. Era outra. Ferida, sim, mas forjada no fogo da injustiça e mais perigosa do que nunca. Era fim de tarde quando Emília decidiu caminhar sozinha. Precisava de ar. Após semanas dentro do estúdio da Monteiro Fashion, sentia falta da rua. Não da dor, nem do frio, mas da verdade crua que só a cidade mostrava sem filtro. Colocou um vestido leve, um de seus modelos criados com algodão reciclado e estampa manual. Prendeu o cabelo e desceu até a Praça Dom José Gaspar, no centro de São Paulo. Caminhava devagar, observando as pessoas, as texturas dos muros, os tons da cidade. Cada canto ainda despertava lembranças do tempo em que viver na calçada era a única opção. Sentou-se num banco e abriu um caderno para desenhar. Nem percebeu quando uma moça, jovem, de mochila nas costas e celular na mão, se aproximou com os olhos semicerrados. Ficou alguns segundos em silêncio, observando-a com atenção. Até que se aproximou mais e perguntou, baixinho,
quase com medo de estar errada. Você é a mulher do vídeo, né? Aquela do vestido feito de lixo? Emília levantou os olhos devagar. O instinto, por um segundo, foi negar. Mas algo no tom daquela voz, talvez o encantamento, talvez o respeito, a impediu. Apenas assentiu com um leve aceno. A garota sorriu emocionada. Você me inspirou a estudar moda. Eu não sabia que dava para criar com o que a gente tem. Você é incrível. Obrigada. Emília ficou sem palavras. Não estava acostumada a ser reconhecida, muito menos elogiada. Quando a garota pediu para tirar uma foto, hesitou, mas cedeu. A imagem foi postada minutos depois no Instagram da estudante com a legenda: "Encontrei uma lenda viva da moda sustentável. A mulher que transforma lixo em arte. A verdadeira Emília." A publicação explodiu. Em poucas horas, páginas de moda alternativa repostaram. Comentários surgiram em cascata. "Ela mesma? Agora sim, sabemos quem é. A ES voltou?" Nos dias seguintes, outras pessoas passaram a identificar Emília nas ruas. Pediam fotos. Queriam saber onde comprar suas roupas. Alguns até perguntavam por que ela ainda não tinha voltado com tudo. Ela não dizia muito, mas por dentro algo mudava. A rua que antes a engoliu, agora a aplaudia. E dessa vez, os olhares não eram de pena. Eram de respeito. Era domingo, Avenida Paulista fechada para os carros, aberta para as pessoas. O céu de São Paulo cinza como sempre, mas a cidade viva, pulsando em cada esquina. Bandas de rua, ciclistas, barracas de comida, artistas de todos os tipos espalhados pelo asfalto. No meio daquele caos criativo, um espaço foi reservado, cercado apenas por fita de demarcação amarela e bancos de feira posicionados em linha reta. Nada ali parecia com um evento de moda, mas Rafael e Marta sabiam o que estavam prestes a fazer. Era o primeiro desfile público e assumido das criações de Emília Cardoso. Sem tapete vermelho, sem convites dourados. Um desfile no chão da cidade, aberto, popular, revolucionário. E como tudo que ela fazia, construído com verdade. As peças foram trazidas em malas de viagem antigas, modelos voluntários, a maioria deles estudantes, costureiras e até ex-moradores de rua, se preparavam ali mesmo, nos fundos de uma banca desativada. A trilha sonora era um set ao vivo de um DJ que misturava ritmos brasileiros com sons urbanos. Tambor, buzina, voz de criança, passos no asfalto. Tudo real. Tudo do povo. Emília não desfilaria. Observava de longe, com o coração acelerado e os olhos úmidos. Aquele era o momento que sempre temera, o retorno à luz. E dessa vez, não tinha como se esconder atrás de nomes falsos. As peças estavam assinadas, a autoria era dela. E ela sabia. O mundo estava olhando. Quando a primeira modelo entrou, a Paulista parou. Vestia uma saia estruturada com juta reciclada, um top de tecido de barraca de feira, adornos feitos com tampas de garrafa e um colar montado com fragmentos de espelho. O segundo look era uma releitura de alfaiataria feita com jeans descartado e plástico de lona. Cada peça vinha com uma placa. Feito à mão, 100% reaproveitado. As pessoas se aproximavam, gravavam, aplaudiam. Alguns choravam. Influenciadores apareceram sem serem chamados. Jornalistas alternativos abriram lives. Em minutos, a hashtag Raiz na Paulista começou a subir nas redes. A marca ainda não tinha sido oficialmente lançada, mas já estava na boca do povo. Na metade do desfile, Marta entrou com um vestido branco costurado a partir de lençóis usados de hospital público. Era delicado, firme, imenso, e no centro do peito, bordado com linha vermelha, uma única palavra: sobrevivi. O silêncio se espalhou como um sussurro.
Ao final, todos os modelos voltaram à passarela com cartazes improvisados. Arte é resistência, moda é política. Quem te ensinou a descartar beleza? E ali, diante de uma multidão que se formava, Emília, ainda hesitante, foi empurrada suavemente por Marta para a frente da fita amarela. Ela entrou, pé por pé, sem maquiagem, sem luxo, apenas ela. E o povo aplaudiu de pé. A avenida inteira reverberava seu nome, não como escândalo, não como vergonha, mas como símbolo. Naquele asfalto, onde um dia passou despercebida com fome e roupas sujas, ela agora era celebrada como referência, inspiração, revolução. Na Avenida Paulista, o Brasil conheceu Emília Cardoso. E pela primeira vez em muito tempo, ela também se reconheceu. A notícia do desfile na Avenida Paulista se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 48 horas, grandes veículos de imprensa queriam entrevistas com a mulher que transformava lixo em arte. Sites internacionais chamavam Emília de a nova cara da moda latino-americana. Mas o que mais incomodou Verônica Bezerra foi algo que nenhum jornalista disse, mas que o público já entendia. A verdadeira gênia por trás da estética que ela explorava tinha voltado. Então ela agiu. Com a frieza que sempre usou como escudo, acionou seus advogados e convocou uma reunião com a diretoria da Monteiro Fashion. A alegação era simples, mas venenosa: violação de propriedade intelectual. Verônica dizia que a estética apresentada por Emília, ou Cardoso, como se referia em tom irônico, era um plágio descarado das antigas coleções da marca ES, hoje sob domínio legal da sua empresa. Usava como prova recortes antigos, datas de registros e comparações visuais que pareciam convincentes para quem não sabia da história real. Rafael recebeu o comunicado com descrença e desprezo, mas decidiu não recuar. Pelo contrário, mandou marcar a reunião em uma das maiores salas de convenções da sede da Monteiro Fashion. Queria que fosse público, queria que todos vissem o que estava em jogo. Emília entrou na sala de cabeça erguida. Usava uma roupa simples, mas imponente. Um blazer costurado com retalhos de jeans descartados e detalhes em cobre oxidado. Seu cabelo estava solto, o rosto calmo. Ela já não tremia diante de Verônica. Não mais. Verônica, por outro lado, chegou vestida como uma CEO de revista. Salto, maquiagem perfeita, tom de voz polido. Mas seus olhos revelavam inquietação. Porque pela primeira vez não era ela quem controlava o ambiente. Quando começaram a discussão, Emília escutou tudo. As acusações, as provocações, as tentativas de apagamento. Rafael permaneceu em silêncio, apenas observando. Ao fim da fala de Verônica, todos esperavam uma reação. Emília então se levantou, não gritou, não se justificou, apenas respondeu com firmeza: tudo o que você me tirou, eu reconstruí com o que você descartou. E agora, você quer dizer que meu lixo é teu luxo? A sala ficou em silêncio. Rafael se levantou em seguida. Disse apenas uma frase: nos vemos na passarela, Verônica. Verônica tentou manter o sorriso, mas pela primeira vez ele tremia. Naquele confronto, ela entendeu que não podia mais apagar Emília, porque agora o mundo inteiro estava assistindo. Rafael Monteiro nunca foi de falar sobre sentimentos. Cresceu em meio a reuniões, planilhas e metas agressivas. Sua infância tinha cheiro de couro novo e voos internacionais, mas nenhum colo de verdade. Aprendeu cedo que emoção era um risco e que vulnerabilidade era uma falha de gestão. Construiu um império com disciplina, inteligência e frieza. Mas nada disso o preparou para Emília. Ela desmontava suas defesas sem esforço, não com sedução, mas com verdade, com silêncio, com dignidade. Era como uma chama que queimava por dentro, devagar, sem alarde, mas impossível de apagar. E ele resistia,
por medo, por orgulho, por não saber lidar com algo tão fora de controle. Mas depois daquele confronto com Verônica, depois de ver Emília enfrentar sua maior inimiga com um olhar sereno e uma frase que calou uma sala inteira, Rafael entendeu. Estava apaixonado, não por uma imagem, mas pela força que ela representava. Naquela noite, ele foi até o apartamento onde ela estava hospedada temporariamente. Não levou flores, nem champanhe, nem palavras ensaiadas. Levou apenas ele mesmo, com todas as verdades que evitava encarar. Bateu a porta como um homem comum e esperou. Emília abriu usando uma camisa larga e o cabelo molhado, recém-saída do banho. Não esperava visitas, muito menos ele. Ficou em silêncio, esperando a explicação. Rafael respirou fundo. Eu não vim como CEO, nem como homem da marca. Vim como alguém que precisa te dizer uma coisa. Eu me apaixonei por você, não por causa do seu talento, mas por causa da sua coragem. Do jeito que você se reconstruiu quando ninguém estendeu a mão. Do modo como você calou o mundo com linha e agulha. Eu tentei resistir, mas não dá mais. Ela ouviu sem interromper. As mãos ainda úmidas seguravam a toalha na cintura. O rosto não expressava surpresa nem alegria. Apenas escuta. Rafael continuou. Se você me disser que não sente o mesmo, tudo bem. Eu não vou forçar nada, mas precisava falar. Porque você mudou tudo em mim. E se um dia você quiser construir algo fora desse caos, eu largo tudo. O silêncio ficou denso por alguns segundos. Emília respirou fundo. Eu só peço uma coisa, disse ela com a voz calma. Me deixa costurar esse sentimento no meu tempo, porque cicatriz recente não aguenta ponto apressado. Rafael sorriu, pela primeira vez, sem pressa, e entendeu. O amor também é um tipo de arte. Verônica Bezerra não era mulher de aceitar derrota. Cresceu aprendendo que o mundo pertencia aos que sabiam manipular com sutileza, esconder com elegância e vencer sem deixar rastros. Cada passo seu era calculado, cada frase era pensada com intenção. Mas agora, diante da ascensão inesperada de Emília, todos os cálculos pareciam falhar. A mulher que ela havia destruído estava de volta. Mais forte, mais admirada e, para o desespero de Verônica, mais verdadeira. Naquela semana, após o desfile na Paulista e a repercussão positiva que não parava de crescer, Verônica decidiu jogar sua última carta. Em vez de novos ataques jurídicos, apelou para o subterrâneo. Pagou por uma denúncia anônima enviada a uma revista digital de grande alcance. O dossiê acusava Emília de estar usando identidade falsa para se beneficiar de contratos e financiamentos públicos ligados à sustentabilidade. Era uma arma suja, uma distorção. E, embora sem provas sólidas, o suficiente para gerar manchetes com cheiro de escândalo. No dia seguinte, os portais estamparam em letras garrafais: quem é realmente Emília Cardoso? Nova estrela da moda pode estar mentindo sobre o passado. As redes sociais explodiram. Haters reapareceram. Influenciadores que antes elogiavam passaram a se calar. E dentro da Monteiro Fashion, o clima voltou a pesar. Sussurros, olhares enviesados, conselhos para que Rafael se afastasse enquanto era tempo. Emília recebeu a notícia como quem recebe uma facada já esperada. Não chorou, não gritou, apenas respirou fundo. A sensação era conhecida: ser julgada sem ser ouvida, ser atacada sem chance de defesa. O mais doloroso não era a notícia em si, era o ciclo que insistia em se repetir. Dessa vez, no entanto, havia uma diferença. Ela não estava mais sozinha. Rafael cancelou todos os compromissos e convocou uma coletiva. Marta cuidou da logística. E Emília, em silêncio, preparou o que vestiria. Uma camisa branca com frases bordadas à mão, escritas em vermelho como cicatrizes costuradas no tecido. Em cada linha, uma verdade.
Enquanto o mundo aguardava um novo escândalo, ela preparava sua resposta. Dessa vez, não com gritos, mas com fatos, e com algo que nenhuma mentira sustenta por muito tempo: coragem. A verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra uma fresta para respirar. Rafael sabia que não podia permitir que a dúvida tomasse o lugar da verdade mais uma vez. Havia aprendido com Emília que o silêncio dos inocentes pode ser fatal se for imposto por medo. Por isso, enquanto a imprensa se alimentava da denúncia anônima contra Emília, ele tomou uma decisão definitiva: reabrir o passado. Não como curiosidade, mas como prova. E para isso, contratou discretamente um dos melhores investigadores particulares de São Paulo. Em menos de uma semana, os documentos começaram a surgir. Contratos antigos, assinados em nome de Emília, mas adulterados posteriormente. Registros digitais que mostravam acessos ao sistema da empresa, feitos unicamente por Verônica. Transferências para contas no exterior, realizadas a partir de dispositivos registrados no nome dela. Tudo ali, tudo claro, tudo cuidadosamente escondido, até agora. Mas o que selou a verdade não foi um arquivo, e sim uma gravação. Um áudio resgatado de um antigo celular de uma ex-funcionária da marca ES. Nele, Verônica dizia, entre risos e arrogância: ela não sabe de nada. Quando cair a ficha, já vai estar na lama. Eu não vou dividir nada com ninguém. O material foi enviado diretamente à assessoria de imprensa da Monteiro Fashion. Emília escutou o áudio sem uma lágrima, apenas com os olhos fixos no chão. Não era surpresa, era confirmação. E dessa vez era incontestável. Na manhã seguinte, Rafael convocou uma coletiva com a mesma serenidade de quem carrega provas, não teorias. Emília subiu ao palco ao lado dele, com a mesma camisa branca bordada. Diante das câmeras, Rafael apresentou os documentos, os relatórios, os prints e o áudio. Sem ataques, sem ódio, apenas com a firmeza de quem decidiu não permitir que a história fosse contada pelos outros outra vez. O silêncio na sala foi absoluto. Jornalistas abaixaram as câmeras. Alguns aplaudiram. Outros pediram desculpas com os olhos. Emília pegou o microfone, olhou para todos e disse: essa não é uma história de escândalo, é uma história de silêncio. O que vocês chamam de retorno é, na verdade, minha luta para existir de novo. Eu nunca fui outra, eu só fui apagada. Mas agora, ninguém mais apaga. Naquele instante, a história virou, e a farsa de Verônica começava a ruir. O nome de Verônica Bezerra ainda era temido no meio da moda. Mesmo depois das revelações, muitos hesitavam em dizer em voz alta o que já murmuravam nos bastidores. Ela construiu um império sobre mentiras. Mas o que até então era boato, agora tinha provas. E com provas, vem o que os poderosos mais temem: consequências. A denúncia formal foi registrada por Rafael, com Emília ao lado. A documentação anexada era irrefutável: fraudes societárias, falsificação de assinaturas, desvio de recursos, calúnia e uso indevido de propriedade intelectual. Não havia mais como recuar. A justiça, lenta até então, foi pressionada por algo que nem mesmo Verônica podia controlar: a opinião pública. No dia em que o mandado de prisão foi expedido, a TV cobria um evento beneficente organizado pela própria Verônica. Ela falava ao microfone sobre empoderamento feminino e responsabilidade social, cercada de câmeras, fotógrafos e empresários. Sorria com a mesma segurança plástica de sempre, vestindo um look minimalista de sua nova coleção. Mas no meio do discurso, a sirene de uma viatura ecoou no estacionamento. 2 policiais civis entraram com cautela, mas sem hesitação. O público se dividiu entre incredulidade e murmúrios. As câmeras não cortaram. A transmissão era ao vivo.
E quando Verônica viu o distintivo, perdeu o controle da expressão. Tentou manter a pose, mas a voz falhou. O microfone tremeu em suas mãos. Senhora Verônica Bezerra, a senhora está presa por ordem judicial. Temos um mandado expedido pela Vara Criminal de São Paulo. Por favor, nos acompanhe. Ela tentou argumentar, insinuar influência. Mas os agentes apenas mostraram os papéis e pediram que não dificultasse. Em instantes, a imagem que Verônica mais temia se formou. Ela sendo conduzida para fora do próprio evento, algemada, com câmeras apontadas de todos os lados. Na Monteiro Fashion, a equipe assistia tudo ao vivo, em silêncio. Marta abaixou a cabeça e soltou um suspiro. Marcos soltou finalmente, em voz baixa, e Rafael olhou para Emília com um misto de alívio e respeito, mas Emília não sorriu. A expressão dela era serena, não havia vingança nos olhos, apenas justiça, porque para quem teve tudo tirado, recuperar a verdade já era vitória suficiente. O convite chegou em um envelope reciclado, impresso em papel artesanal, com letras em dourado discreto. Premiação Nacional de Moda Sustentável. Homenagem à transformação brasileira do ano. A cerimônia aconteceria no Teatro Municipal de São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o país. Entre os indicados, estilistas renomados, marcas consagradas e projetos coletivos de impacto. Mas um nome, em especial, gerava curiosidade. Emília Cardoso. Nas redes sociais, o burburinho crescia. Quem era essa mulher que apareceu do nada, revolucionou a moda com lixo e emocionou a avenida mais famosa do Brasil? Alguns já sabiam, outros desconfiavam. Mas a maioria esperava uma coisa, que ela contasse, enfim, sua verdadeira história. Na noite da premiação, o teatro estava lotado. Tapete vermelho, holofotes, flashes. Emília chegou acompanhada por Rafael e Marta. Vestia um vestido longo, feito por ela mesma, composto por fios de cobre, algodão cru e tiras de tecidos descartados. Tudo em tons terrosos, com uma flor bordada no ombro, como um broto renascido do chão seco. O vestido era uma metáfora viva. Sua presença, um manifesto. Quando seu nome foi anunciado como vencedora da principal categoria da noite, o teatro explodiu em aplausos. Emília se levantou com calma, subiu ao palco sem ostentação e pegou o microfone com as mãos firmes. Respirou fundo e então falou. Meu nome é Emília Santos. O silêncio foi imediato. Algumas pessoas arregalaram os olhos. Outras começaram a murmurar. Ela continuou. Há 3 anos meu nome virou sinônimo de vergonha. Fui acusada, condenada pela opinião pública, traída por quem eu mais confiava. Passei fome, dormi no chão, costurei com o que encontrava no lixo, porque era o que me restava, mas nunca parei de criar, porque a arte me salvou. Olhou para o público, os olhos úmidos. Vocês me chamaram de talento emergente, de promessa da moda sustentável. Mas eu não sou uma promessa. Eu sou resistência. Eu sou costura feita com dor. Eu sou linha puxada com sangue, mas com dignidade. E hoje, em rede nacional, eu quero dizer, eu não sou o erro que quiseram me colar. Eu sou a verdade que ninguém conseguiu apagar. O teatro veio abaixo. Aplausos de pé, gritos de apoio, lágrimas nos olhos de quem a conhecia e de quem passou a conhecê-la naquele instante. Naquela noite, Emília não apenas se revelou, ela se reconstruiu publicamente e selou, de uma vez por todas, o direito de existir em voz alta. 2 dias após a premiação, os principais veículos de imprensa disputavam espaço para entrevistar Emília Santos. Ela, porém, recusou todos, menos um. Escolheu um programa de televisão de grande audiência, conhecido por tratar de temas sociais com profundidade. Não queria uma entrevista para fofoca. Queria espaço para falar com o Brasil de verdade, para contar sua história como ela foi, pela primeira vez, com todas as dores e todas as verdades expostas.
O cenário era simples. Um sofá cinza, plantas ao fundo, iluminação quente. A apresentadora, respeitada por sua postura empática, a recebeu com um sorriso sincero. Mas antes mesmo da primeira pergunta, Emília já sabia o que precisava dizer, porque havia muita gente do outro lado da tela esperando entender quem era, afinal, a mulher que caiu do topo e voltou ainda maior. Emília, quem é você hoje? A jornalista perguntou, com voz firme e olhar direto. Ela respirou fundo. Eu sou uma mulher que foi jogada fora e que decidiu transformar esse lixo em beleza. Mas mais do que isso, eu sou alguém que sobreviveu sem perder a própria essência. Nos minutos seguintes, Emília falou sobre tudo. Contou como foi acusada injustamente, a traição de Verônica, o processo de apagamento e a queda. Falou do frio das calçadas, das filas de abrigo, das noites sem comer. E também contou sobre o momento em que decidiu não aceitar mais o silêncio. A costura no chão, o vestido feito com sacolas, o olhar de Rafael. A jornalista escutava em silêncio, sem interromper. As câmeras registravam cada palavra, cada pausa, cada emoção contida. Por que você acha que o público se conectou tanto com a sua história? Perguntou ao final. Porque todo mundo já foi descartado por alguém. Todo mundo já se sentiu invisível. Eu só dei forma para essa dor. Eu vesti ela. E quando as pessoas viram, se reconheceram. Perceberam que arte não vem do luxo, vem da luta. A entrevista viralizou. Cortes circulavam nas redes sociais com milhões de visualizações. Essa mulher é um patrimônio, diziam os comentários. Chorei do início ao fim. Que lição de vida. Nunca mais vou ver moda do mesmo jeito. Mas, acima de tudo, algo começou a mudar no discurso público. Em vez de celebrá-la apenas como uma artista, começaram a reconhecê-la como símbolo de justiça, de superação, de renascimento. Naquela noite, Emília não apenas falou, ela tocou o país inteiro com sua voz e mostrou que, às vezes, a história mais poderosa vem de quem quase ninguém quis ouvir. O nome veio numa madrugada silenciosa, enquanto Emília bordava em sua mesa de madeira, cercada por restos de tecido e silêncio. Rafael dormia no sofá ao lado, exausto depois de mais um dia de reuniões com investidores e parceiros. Marta, antes de sair, deixara uma frase que ecoava na mente dela. O que você construiu não é moda, é raiz. E ali estava, a palavra que carregava tudo o que ela era, tudo o que vivera, tudo o que queria deixar no mundo. Raiz. Em letras simples, firmes, profundas. Quando contou aos dois, eles souberam na hora que não havia outra escolha. Raiz não era apenas o nome de uma marca, era o símbolo de uma ideia. Um resgate. Um retorno às origens, à essência. A terra de onde vêm os sonhos e onde também nascem as dores. Lançar uma marca no Brasil já era ousado. Lançar uma marca com foco em moda sustentável, feita a partir de lixo reaproveitado, produzida por costureiras da periferia e ex-moradores de rua, era um ato político. Mas Emília não queria mais apenas criar roupas. Queria mudar a forma como a moda era feita e percebida. Queria formar pessoas, incluir vozes, dar palco a quem nunca teve passarela. O lançamento aconteceu de forma híbrida. Um desfile físico com plateia diversa no Centro Cultural de São Paulo e uma transmissão online para o mundo inteiro. A cenografia era simples, painéis de madeira, folhas secas, tecidos tingidos com urucum, açafrão, café. Tudo remetia à terra, à origem, à força esquecida das coisas simples. Os modelos, todos reais. Mulheres e homens de diferentes idades, corpos, histórias. Gente comum, vestindo peças extraordinárias. As roupas carregavam nomes como Tijolo, Cicatriz, Resistência, Maria dos Retalhos, Mão de Avó. Cada peça vinha com um QR Code que levava a um vídeo curto, contando a história de quem a confeccionou.
No fim do desfile, Emília entrou. Não de salto, nem com maquiagem de estúdio. Entrou com os pés descalços, vestido de linho cru, cabelo solto e um sorriso sereno. Ao lado dela, Marta e Rafael. Os três deram as mãos e, sem dizer uma palavra, foram aplaudidos de pé. A marca Raiz foi abraçada de imediato. Não como tendência, mas como movimento. Celebridades começaram a usar. Influenciadores falaram. Mas o que mais tocou Emília foi ver, dias depois, uma mulher humilde entrando num evento vestindo uma saia feita com retalho de cortina e dizendo com orgulho: "É da Raiz." A marca crescia, mas crescia com os pés no chão, porque Emília sabia, tudo o que floresce sem raiz não dura, e ela estava ali para durar. Não era Paris, não era Milão, não era a Bienal. A nova passarela da marca Raiz foi montada bem no coração de Paraisópolis, uma das maiores comunidades urbanas da América Latina. O chão era de concreto áspero, os muros cobertos de grafite e os fios elétricos cruzavam o céu como nervuras de um organismo vivo. Mas ali, naquele espaço improvisado entre becos e barracos, nascia um dos desfiles mais simbólicos da história da moda brasileira. A ideia foi de Emília, desde o início. Queria devolver à periferia tudo o que a moda lhe tirou. Queria que as crianças vissem seus pais sendo aplaudidos, que as costureiras ouvissem seus nomes sendo anunciados com respeito, que a beleza não morasse apenas nas vitrines de luxo, mas nos becos onde a criatividade sempre sobreviveu, mesmo sem aplausos. A preparação foi coletiva. As próprias moradoras abriram suas casas para servir de camarim. Crianças ajudavam a carregar as roupas. Artistas locais pintaram murais com frases bordadas por Emília. E a passarela, feita com pedaços de madeira doados, cobertos com pano tingido à mão. Tudo improvisado, tudo intencional. Na tarde do desfile, o céu ameaçava chuva, mas ninguém arredou o pé. Os becos estavam lotados. De um lado, famílias inteiras em cadeiras de plástico. Do outro, jornalistas, fotógrafos, influenciadores que jamais haviam pisado naquela rua. Todos ali, misturados, com o mesmo olhar de expectativa. Quando a música começou, uma mistura de samba, funk e canto indígena, o primeiro modelo entrou. Era um jovem morador, cabeludo, descalço, usando um conjunto feito de estopa, lona e bordados de avó. A reação foi imediata. Gritos, palmas, choro. Era como se alguém tivesse escancarado uma porta que sempre esteve trancada. Vieram senhoras com vestidos feitos de cortina, crianças com jaquetas recicladas de uniformes escolares, jovens negros com roupas de gala montadas com restos de uniforme de gari. Cada look carregava uma história. Cada entrada era uma afirmação. Estamos aqui, somos arte, somos moda. Emília observava tudo dos bastidores, com Marta ao lado, segurando sua mão. Rafael registrava cada momento com os olhos marejados. E no final, foi ela quem entrou, com um vestido feito de retalhos enviados por mulheres do país inteiro. Uma carta de amor costurada em silêncio. Paraisópolis aplaudiu em coro. A favela virou vitrine. E naquele chão antes ignorado, a moda voltou a ser o que sempre deveria ter sido: voz. Ela não esperava, não cogitava, não sonhava mais com troféus. Depois de tudo que viveu, Emília só queria seguir costurando com liberdade e propósito. Mas a indicação chegou numa manhã de terça-feira, pelo e-mail da equipe de curadoria do Latin Fashion for Change, a mais importante premiação de moda sustentável e impacto social da América Latina. Inicialmente, achou que era um engano. Leu 3 vezes antes de acreditar. A marca Raiz concorria na categoria principal, Projeto do Ano em Transformação Social pela Moda. Era a primeira vez que uma marca com sede numa comunidade, feita com reaproveitamento integral de materiais e liderada por uma mulher que já viveu nas ruas, era indicada. Rafael ficou em êxtase, Marta, emocionada.
Mas Emília apenas sorriu com delicadeza. Sabia que aquela indicação não era só sua. Era de todas as mãos invisíveis que costuraram com ela ao longo do caminho. O evento foi em Bogotá, um teatro histórico, cheio de colunas de mármore e cortinas pesadas. Ao contrário do que costumava vestir, dessa vez Emília optou por um terno preto, feito de tecido resgatado de uniformes descartados, com um lenço vermelho bordado no bolso. Cada ponto daquele lenço tinha sido costurado por jovens aprendizes do projeto de formação da Raiz. Era uma homenagem silenciosa aos que vinham depois. No palco, os indicados eram anunciados um a um, todos com apresentações impecáveis, vídeos de impacto e grandes patrocinadores por trás. Quando chegou sua vez, o telão exibiu imagens do desfile na favela, os trechos da entrevista, cenas dela costurando na rua, crianças desfilando com orgulho e, por fim, a frase bordada no vestido de Marta: "Sobrevivi". O teatro ficou em silêncio. E então veio o anúncio. E o prêmio de projeto do ano vai para Raiz de Emília Santos, Brasil. O aplauso veio forte, de pé, demorado. Emília subiu ao palco com passos firmes, olhos marejados, mas sem pressa. Pegou o microfone e segurou o troféu por um instante antes de falar. Esse prêmio não é para mim. É para todas as mulheres que foram chamadas de loucas, de sujas, de fracassadas. Para quem já foi chamada de lixo. Para quem sobreviveu. A Raiz não é uma marca. É um grito. É uma cicatriz bordada com beleza. E se ela chegou até aqui, é porque a gente nunca deixou de costurar, nem na escuridão. A plateia se emocionou. Naquela noite, a América Latina conheceu não apenas uma vencedora, conheceu uma verdade que ninguém mais poderia esconder. Depois da premiação em Bogotá, a equipe da Raiz retornou ao Brasil envolta em uma aura de emoção e consagração. Mas para Emília, o maior reconhecimento não estava nos troféus ou nas manchetes. Estava nos olhos das pessoas comuns, nos abraços das costureiras, no brilho emocionado de jovens que diziam: "Você me fez acreditar que é possível". O retorno foi discreto, como ela preferia. Um jantar simples, na laje do galpão, onde funcionava o primeiro núcleo de produção da marca. Cadeiras de plástico, luzes penduradas com fio de extensão, comida feita pelas mãos de mulheres da comunidade. Era ali que ela se sentia viva. Rafael, porém, carregava algo no peito havia dias. Uma decisão silenciosa, costurada com cuidado. Ele não queria holofotes, queria verdade, queria eternizar o que já era imenso. Durante o jantar, se levantou com um copo na mão, batendo de leve com a colher. O som se espalhou pelo ambiente e os sorrisos se voltaram para ele. Eu poderia escrever um discurso, fazer como nos filmes, mas acho que tudo o que eu tenho a dizer está em uma pergunta. Se aproximou de Emília, ajoelhou-se ali mesmo, no chão simples daquele galpão que agora era templo. Tirou do bolso uma caixinha pequena, sem brilho, sem ostentação. Ao abri-la, revelou um anel feito de prata reciclada e uma pedra lapidada por um jovem artesão da periferia. Tudo nela carregava símbolo. Tudo tinha significado. Emília Santos, ou Emília Cardoso, ou as duas em uma só. Você quer ser minha raiz? O silêncio foi absoluto. Emília respirou fundo. Os olhos encheram de lágrimas, não pelo gesto romântico em si, mas por tudo que aquele momento representava. Nunca ninguém tinha se ajoelhado diante dela, não com respeito, não com admiração. Nunca lhe haviam oferecido amor com humildade. Ela estendeu a mão, segurou o rosto dele. Quero, mas com uma condição, disse, com um sorriso contido, que a gente continue costurando juntos. Mesmo nos dias em que a linha parecer fraca. Rafael assentiu, emocionado, e o galpão inteiro explodiu em aplausos, assovios, gritos e lágrimas. Naquela noite, o amor foi celebrado não com luxo, mas com verdade. E Emília enfim soube.
Não era mais só uma mulher reconstruída, era uma mulher inteira e amada. Enquanto Emília era celebrada, premiada e amada publicamente do outro lado da cidade, em uma cela silenciosa, Verônica Bezerra assistia à própria imagem desmoronar em tempo real. Sentada em um banco frio, com os cabelos presos de forma improvisada e o rosto sem maquiagem, ela via, pela televisão da ala feminina, trechos da entrevista, do desfile em Paraisópolis, da premiação internacional e agora do noivado. O contraste era brutal. O mundo que ela tentou manipular, controlar, moldar conforme suas regras, agora pertencia à mulher que ela mais tentou apagar. E a pior parte não era o fracasso em si, era perceber que sua antiga vítima não buscava vingança. Não gritava seu nome, não expunha sua face. Em vez disso, Emília escolheu amar, construir, costurar paz no lugar onde só havia ruína. E isso, para Verônica, era a verdadeira punição. Ser esquecida enquanto a outra florescia. No mesmo dia em que a imprensa publicava as imagens do pedido de casamento, Emília visitava um abrigo no centro de São Paulo, o mesmo onde já dormira, escondida entre colchonetes e olhares indiferentes. Agora entrava como convidada de honra, mas não com salto alto, nem discurso pronto. Entrava com sacolas, tecidos, kits de costura, livros de desenho e uma frase na ponta da língua: toda semente precisa de cuidado para virar flor. Conversou com cada mulher ali como igual. Ofereceu mais que ajuda. Ofereceu oportunidade. Lançou um projeto chamado Linha de Frente, que formaria costureiras com histórias de rua e transformaria o passado de dor em roupas com alma. E enquanto falava com as participantes, um repórter perguntou em tom provocador: Emília, isso é sua vingança? Ela olhou fundo nos olhos dele e respondeu: isso é o contrário da vingança. Isso é o que eu gostaria que tivessem feito por mim quando eu era só mais uma invisível. A vingança do amor é fazer o bem quando esperam o ódio. É devolver com gesto o que só te deram com pedra. E é seguir, mesmo quando esperam que você pare. Naquela tarde, ninguém aplaudiu. Mas todas as mãos que tocaram seus tecidos sabiam o que estavam segurando. Não era só pano. Era história. E do outro lado das grades, sem flores, sem flashes, sem retorno, Verônica finalmente compreendia: quem ama de verdade não precisa se vingar. Basta existir. Na pequena sala iluminada pela luz suave do fim de tarde, Emília se sentava sozinha, diante da mesa onde tudo sempre começava. Uma superfície de madeira marcada por tempo, com linhas espalhadas, tecidos empilhados em desordem afetiva, e a velha agulha que a acompanhou desde os dias na rua. Era seu último dia antes do casamento. A cerimônia seria simples, na laje do galpão da raiz, cercada por amigos, parceiros de luta, moradores da comunidade e jornalistas que já não buscavam escândalos, mas sim inspiração. Ela poderia ter escolhido qualquer vestido. As melhores costureiras da equipe se ofereceram para produzir algo grandioso. Mas Emília recusou. Disse que dessa vez precisava ser só ela, do início ao fim. Então passou os últimos 3 dias em silêncio, bordando sua história em tecido cru, com retalhos que guardara ao longo dos anos. Cada pedaço carregava uma memória, uma dor, um renascimento. A parte de cima do vestido foi feita com lona de abrigo, resgatada do tempo em que ela dormia ao relento. A saia usava pedaços do primeiro vestido que ela criou com sacolas de lixo. As mangas foram feitas com tecidos doados por mulheres de outros projetos sociais. E no interior, escondido perto do peito, costurou um pedaço de renda do vestido de sua primeira coleção. Aquela que Verônica tentou apagar, mas que ainda existia, intacta, na lembrança de suas mãos. Enquanto costurava os últimos pontos, o coração dela batia firme. Não era nervosismo, era paz. Aquela paz rara de quem sabe que finalmente está no lugar certo,
com as pessoas certas, vivendo não o conto de fadas, mas a verdade construída a cada dor suportada, a cada linha alinhada com amor. Quando terminou, suspirou. Levantou-se, estendeu o vestido à frente da janela. A luz do entardecer atravessou o tecido e revelou o que ninguém veria de longe. Bordado por dentro da barra, uma frase curta em linha vermelha. Eu fui descartada. Agora o mundo veste minha história. Na manhã seguinte, quando caminhou até o altar montado entre plantas e bandeirolas de pano, Emília não era mais apenas Emília Santos ou Emília Cardoso. Era todas as versões dela reunidas numa só mulher, costurada por dentro, inteira. E quando trocou alianças com Rafael, ali, diante de todos, o que se celebrou não foi apenas um casamento. Foi o fim de uma costura que começou na calçada e terminou no coração do mundo.